do curso de psicanálise da CADECAP. É um prazer poder estar falando com vocês. Estou gravando o vídeo aqui para darmos continuidade ao nosso curso de psicanálise clínica. Já andamos bastante, estamos estudando as escolas da psicanálise e nós estamos em Donald Winnicott, onde nós vamos falar sobre mais um conceito importante sobre a formação da personalidade. Mas antes de falar sobre Donald Winnicott, que é uma escola que vai complementar tudo aquilo que nós já vimos, eu vou dar uma recapitulação para que vocês possam ficar bem antenados naquilo que nós temos aqui como proposta. Bem, qual é o nosso campo de trabalho? Eu gostaria até que se vocês puderem anotar depois em casa, com calma, e vendo esse vídeo, e tendo a oportunidade de, por isso que o vídeo é importante, que você pode assistir quantas vezes você quiser. Nós estamos estudando a psicanálise, a gente estuda a psicanálise em 3 vias, tá? Sobre 3 perspectivas, né? Primeira, a perspectiva da mente. Essa é a primeira vertente. É por isso que nós estudamos a primeira aula, depois da introdução à psicanálise, sobre a mente. Aí a gente viu aquelas 2 tópicas de Freud, né? Consciente, pré-consciente e inconsciente. O nosso paciente, quando ele chega no set clínico, a primeira coisa que eu faço, qualquer pessoa que eu atendo, é analisar a mente dessa pessoa. Como ela está pensando, quais são os seus hábitos, aquilo que ela aprendeu e aquilo que ela faz no dia a dia, e aquilo que está no inconsciente, né? Como está a sua memória, as questões relativas ao passado. Eu vou fazendo analisando por esse prisma. Também, paralelamente, eu faço também uma análise cerebral dessa pessoa, o condicionamento cerebral. E como isso se dá? Não é através de exame, não é através de máquina, é através de observação. Então a gente vai passar por aquelas questões. Se ele teve algum problema de AVC, se ele tem algum problema, faz algum uso de medicação, se ele já passou por psiquiatra, se ele já passou por psicólogo, né? Como é a alimentação dessa pessoa, se ele dorme bem, se não dorme. Essa é a questão cerebral. Se faz exercício físico ou se é sedentário. Então, todas essas características eu preciso levar em conta. Porque aí dentro dessa questão cerebral eu tenho cérebro, sistema nervoso central, que é o centro de distribuição. Se tem problema no sistema nervoso, essa ansiedade e depressão, por exemplo, pode não ser ocasionada por problemas traumáticos. Então eu vou descartando todas as probabilidades, tá? Pode ser sistema cerebral, pode ser sistema nervoso, pode ser sistema endócrino. Uma falta de vitamina D, uma falta de vitamina B, tudo isso pode ocasionar problemas de ordem emocionais. Nem sempre os problemas de transtorno vão ser ocasionados por questões traumáticas, questões vividas ou experimentadas, né? Ou questão de infância, da formação dessa pessoa. Então, cada caso precisa ser analisado de uma forma muito criteriosa e com calma. Por isso que nós temos as 10 sessões para nós trabalharmos com o nosso paciente. Essas 10 sessões é obrigatória, gente. Não é aleatória. Tem gente que... Não, eu que sei, eu vou fazer, eu faço a psicanálise breve, o atendimento breve e tal. Não é a linha da psicanálise. A psicanálise ela trabalha com calma para que nós possamos trazer um diagnóstico perfeito e, através do diagnóstico, aí sim começarmos a trabalhar as terapias. Não é na primeira sessão, não é na segunda, não é na terceira, não é na quarta sessão, é na 10ª sessão. E aí que está a rentabilidade da nossa profissão. Se você levar isso a sério, eu estou falando para vocês, e não burlar isso, e não querer colocar os carros à frente dos bois, e não querer resolver as questões rápidas, você vai
ser bem-sucedido, você vai ter uma credibilidade maior como psicanalista. Tá? Psicanálise não é correria. Psicanálise é um trabalho minucioso que nós fazemos de investigação para detectar aonde está o problema. Lembra que eu falei para vocês? O nosso interesse não é apenas a identificação, mas é o diagnóstico, a razão pela qual aquilo veio a existir. Outro dia uma pessoa me ligou, que viu o meu vídeo pelo TikTok, eu estava até na rádio, eu não estava falando nada de psicanálise, mas viu lá meu perfil como psicanalista, e entrou em contato comigo. Uma pessoa que se dizia bipolar, e se eu não conheço, nunca vi, não vi nem a imagem dessa pessoa, não foi por vídeo, foi por contato, por mensagem, como eu vou acreditar que ela é bipolar? Se eu não vi a característica dela, se eu não vi o vídeo dela, eu estava me pedindo ajuda. Então eu fiz algumas perguntas claras para ela. Como é que estava o sono, como é que estava a alimentação, né? Quando começou. Então tudo isso é importante a gente ir montando o quebra-cabeça para trazer a identificação, o diagnóstico e a ressignificação. A gente só vai dar ressignificação quando tivermos o diagnóstico. Então, por exemplo, eu atendi ela hoje. Eu vou precisar de ter outros encontros para poder ajudá-la, né? A primeira instrução que eu trouxe e que eu exigi é que ela faça uso da medicação. Se não fizer uso da medicação, não tem melhora, porque a questão de bipolaridade é uma questão que já está no organismo da pessoa. Então, eu designei que ela procurasse o psiquiatra, que ela já faz atendimento, descobri também que ela já faz tratamento, vai ao psiquiatra para ele passar a medicação, aí ela vai regular emocional na medicação, aí ela volta para o set clínico. E não vir como a psicanálise vendendo como a psicanálise a solução para os problemas. Então você precisa ser ético nessa questão de entender que algumas questões de transtorno de personalidade, como bipolaridade, como borderline, precisa fazer uso de medicação. E às vezes medicações até de forma contínua. Então a terapia não funciona? A terapia funciona. A terapia é um coadjuvante. Tá? Nós não vendemos a imagem de que a psicanálise resolve todos os problemas. Principalmente se os problemas já estiverem no organismo da pessoa. Se tiver no organismo, ela vai lá, toma medicação, regula, volta para a sessão, aí a gente vai trabalhar a razão pela qual essa bipolaridade começou a se desenvolver. Sem o uso da medicação, meu irmão, é surtos atrás de surtos e vai piorando os quadros cada vez mais. Então, a gente trabalha sempre em linha com profissionais. Chegou alguém na minha sessão que tem um problema comportamental, eu vou encaminhar para um psicólogo. Eu não sou psicólogo, eu sou psicanalista. Então, o viés, o ponto de vista, a maneira como nós investigamos é diferente do psicanalista, do psicólogo, é diferente do neurologista, do psiquiatra. Cada um tem um campo de atuação e a gente precisa, de forma ética, trabalhar o nosso ponto de atuação de forma categórica, de forma verídica, porque isso vai trazer credibilidade para o seu trabalho, tá? Não, nunca se esqueçam disso. Então, voltando aqui, no que já vimos até agora, nós já vimos a mente, cérebro, levando em conta cérebro, sistema nervoso central, sistema endócrino, né? Agora, nós entramos nas escolas, estudando a formação da personalidade à luz da psicanálise. E nós temos duas linhas de investigação da formação da personalidade. Pela psicologia, que vai estudar também da mesma forma que nós, só que observando as questões de ação e reação. A ação comportamental, sempre voltado para o comportamento. Nós vamos estudar a formação da personalidade atrás do comportamento, o que leva ao comportamento. Essa que é a diferença entre psicologia e psicanálise. O ponto de vista é diferente, ok?
Então isso é muito importante. E dentro da formação da personalidade, a gente começa com a base, que é Freud. Lembra que eu falei na aula de Freud que, para Freud, o ser humano nascia zerado, sem nenhum tipo de influência do seu pai e da sua mãe, começava a desenvolver a partir de 3 meses de idade. Por isso que ele não concordava com que criança fosse analisada, mas ele, a partir de 3 meses, o indivíduo vai tendo formação da sua personalidade. Até os 3 meses ele não tem consciência de si, ele não tem formação do self. A base de Freud foi psicossexualidade, a formação do indivíduo. Freud não leva em conta as coisas, os estereótipos e as coisas que estão ligadas ao indivíduo. É apenas o indivíduo em si. Se eu sou psicanalista freudiano, todo psicanalista freudiano ele vai trabalhar com o sujeito. Não é com a esposa do sujeito, não é com os filhos do sujeito, não é com o trabalho do sujeito, não é com todas as coisas que são atreladas ao sujeito. Ele vai trabalhar só o sujeito. Isso é interessante demais. Ele vai falar que a formação da personalidade se dá através de fases, que ele vai usar a psicossexualidade e vai utilizar alguns nomes dentro da psicossexualidade, que é fase oral, anal e fálica. Por que fase oral? Porque o bebê suga tudo pela boca, né? É o ponto de contato, é o ponto de prazer, é a boca, por um período de tempo. Depois ele vai para a fase anal, onde ele aprende a prender e a soltar questão intestinal, né, e todas as suas necessidades, onde ele vai tendo o conhecimento do domínio do seu próprio corpo. E depois a parte fálica, que é a parte do seu conhecimento sexual, da sua parte genital, ok? E que isso vai montando a estrutura do indivíduo como masculino, feminino, como gênero, e vai estabelecendo o seu desenvolvimento, a sua forma de pensar, a sua forma de ver o mundo, a sua forma de sentir o mundo. E isso é fantástico dentro do conceito de Freud, né? Freud não vai trabalhar com hipnose, ele trabalhou com hipnose lá no início, mas depois ele abandona, vendo que a hipnose não funciona na psicanálise. A hipnose, ela hipnotiza por alguns instantes, ela não resolve o problema. É uma arte maravilhosa, é uma teoria boa, é uma técnica que ajuda, mas não resolve. Então ele abandona essas práticas, ele abandona toda a parte fármaca também. Ele utilizou cocaína, utilizou uma série de outros experimentos para tratar uma das suas pacientes, que naquele período de tempo acreditavam que era histeria, né? As questões internas do indivíduo eram provocadas por histeria. Algumas mulheres até eram consideradas como questão uterina, né? Uma doença de mulheres. Então, ele vem de uma sociedade totalmente severa, rude, dos pais também religiosos, que eram judeus. Então, Freud vai trazer algumas concepções ali da sua visão de mundo da época, né? Mas vai estabelecer o alicerce para a investigação do indivíduo. Tá? Ele vai falar da formação. Cada indivíduo é um ser singular. Não existe ninguém absolutamente igual a ninguém, porque esse desenvolvimento desencadeia uma série de fatores. Né? Ele vai falar de complexo de Édipo também, na sua escola, quando é o primeiro relacionamento dos pais com os filhos, ou seja, com o filho que tem com seus pais. O indivíduo nasce e, ao tempo, ele vai tendo vínculos afetivos, que é uma preparação para o mundo lá fora. Por isso que o berço familiar, o seio da família, a estrutura familiar, ela é importantíssima para fazer com que esse indivíduo tenha maturação para viver em sociedade. O indivíduo que não tem uma família estruturada, que não é bem recebido, que não é bem aceito, ele vai ter problemas, dificuldades dentro do seu processo evolutivo. Tá? Depois de Freud, aí nós temos, ele vai trabalhar a parte teórica também, né, como já falamos,
Ele vai trabalhar com a interpretação de sonhos e a livre associação de palavras. Você não precisa colocar ninguém em transe, ninguém inconsciente para analisar. Você, através da consciência, você leva o indivíduo inconsciente. A própria neurociência prova hoje de que o sistema das nossas memórias está no sistema límbico, né? Parte do nosso cérebro é responsável pelas memórias. As memórias, elas fazem conexões com aquilo que foi armazenado. Tudo que foi armazenado de forma que marcou as nossas vidas vai ser lembrado com facilidade. Outras coisas que não são lembradas é que não marcou a nossa vida. Então você vai, a livre associação de palavras, à medida que você vai conversando com a pessoa vai colocando, você vai fazendo outras perguntas, você vai pegando o fio da meada e conduzindo esta pessoa a uma espécie de regressão, que quando você faz alguém olhar para trás do que já passou, buscar na memória, você na realidade está regredindo, não de forma inconsciente. O que eu fico maravilhado com a psicanálise é exatamente essa questão, que nós não trabalhamos com ninguém em transe, não trabalhamos com ninguém de forma inconsciente, tá? Então esse mito de que o Freud utiliza o relógio para hipnotizar, isso não existe dentro da psicanálise, ok? Depois ele vai ele vai falar também sobre a interpretação dos sonhos. Isso é muito importante também dentro da linha psicanalítica de Freud, porque os sonhos, na realidade, é a conexão do inconsciente, quando você está no sono REM, no sonho profundo, com o seu consciente, uma comunicação daquilo que você armazenou ou com as coisas que vocês estão vivendo na atualidade. Então, a pessoa pode trazer para o set clínico. Se ele sonhou com alguma coisa, o psicanalista pode pedir para que ele pode se revelar, se ele teve algum tipo de sonho, e aí você vai fazer as conexões, né, casando cada caso com o seu caso, ok? Depois de Freud, tendo a compreensão do que Freud falou, vai vir um outro autor importante, que foi aluno de Freud, também médico, e é bom a gente ressaltar que todos eles, com exceção de Milan Klein, foram formados em medicina. A gente não está falando de teóricos apenas a nível de filosofia, de ideologia. Nós estamos falando de pessoas que utilizavam o método científico para chegar a essas conclusões. Ok? Nada na psicanálise, do que foi levantado, do que é estudado, é aleatório. Embora ela seja livre, mas ela obedece critérios de metodologia científica. Embora trabalhamos com as questões da subjetividade, né? O que é subjetividade? É o que, como o indivíduo se sente em relação àquela situação, é uma questão íntima, uma questão pessoal e não objetiva daquilo que você está vendo. Essa que é a grande diferença entre a psicologia, por exemplo, e a psicanálise. A psicologia trabalha com questões objetivas e a psicanálise trabalha com questões subjetivas, tá? Essa subjetividade abre um leque para vários fatores, porque isso pode implicar da maneira como o indivíduo se sente em relação àquela situação. Eu vou dar um exemplo para você bem claro, como eu já falei em várias aulas, do Covid-19. Todos nós passamos pela mesma situação, mas tivemos perspectivas diferentes. Isso é subjetividade. É como eu me sinto em relação àquela situação. Ok? Então, isso é subjetividade. Então, os críticos vão falar, eles vão chamar de pseudociência, vão falar que não vale nada, que não serve para nada. A gente pode escutar, assim como também a gente pode achar que muitas coisas não funcionam, como muitos pacientes já me procuraram e falaram, lá com fulano não funcionou, e nem por isso eu vou malhar e vou denigrir a imagem de uma função que para aquele indivíduo não funcionou. Eu fui lá na fulana de tal,
daquele ramo de atendimento e não conseguir enxergar como eu enxerguei aqui na psicanálise. A gente fica até legal, poderíamos ficar até vaidoso, tá vendo como é que funciona? Não é para ir lá mesmo, não. Então por isso que eu não estou falando nem de especialidade aqui, porque todas as especialidades ela têm a sua importância, cada um dentro do seu quadrado. Isso é fator principal, tá? Depois dele vem Jung, um outro médico que aprendeu com Freud e que depois eles vão romper por questões pessoais, questões mesmo de método de trabalho, e Jung vai desenvolver ao que ele vai chamar de psicologia analítica, porque ele não vai poder usar o nome que Freud deu de psicanálise. Freud cunhou a palavra psicanálise. Psicanálise não existe sem Freud, tá? Então, ele, para não usar o termo psicanálise, ele colocou psicologia analítica, que na realidade é a mesma coisa, ok? Só que o ponto de vista é diferente na formação da personalidade. Enquanto Freud achava que o indivíduo nasce zerado, Jung já falou, não, existe uma questão genética, existe uma carga genética, e isso precisa ser levado em conta, né? Quem foram os pais dessa criança? Aí, dentro das nossas perguntas na anamnese, vamos ter essas respostas. Quem foram os pais, quem foi o pai, quem foi a mãe, se o pai teve alguma doença, se a mãe teve alguma doença, se a mãe passou por algum tratamento igual, semelhante, ok? Se há algum caso na família, e aí você vai estendendo nessa investigação, porque abriu precedente, né? A própria psicologia prova de que o indivíduo, ele carrega a genética do pai e da mãe. Os genes são produzidos por mim, mas com a conexão do meu pai e da minha mãe. Até mesmo na questão do temperamento. São 4 temperamentos. Um é predominante, mas eu tenho um pouco do temperamento do meu pai, um pouco do temperamento da mãe, que vai resultar o meu temperamento. Então isso é muito importante nós frisarmos aqui dentro da escola junguiana. Jung não vai concordar com Freud que tudo se desenvolvia a partir da psicossexualidade. Os desejos não estão relacionados apenas à sexualidade, mas a outros fatores também. Okay? Ele vai desenvolver o que ele vai chamar de mundo introvertido e mundo extrovertido. Enquanto para Freud o mundo extrovertido é o consciente, ou seja, o meu contato com a realidade, para Jung é mundo extrovertido. Ele vai falar do mundo introvertido, que é a parte interna do indivíduo. Ok? Então isso é muito importante também frisarmos. Para Jung, toda pessoa que nasce, toda criança que está nascendo agora, nesse exato momento, ou ela é do mundo introvertido e do mundo extrovertido. Gente, e quando a gente tem essa visão desta natureza, a gente compreende melhor as pessoas. A gente julga menos, porque cada indivíduo tem a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de sentir, e tem a influência genética dos seus pais. E é claro que mais à frente a gente vai estudar ainda comportamento, formação de caráter, a forma, o ambiente onde essa pessoa foi criada, que é o que nós vamos falar hoje de Winnicott, vai influenciar isso, ok? Ele vai também trabalhar a questão das sombras, né? Todo indivíduo, assim como você andando na rua, principalmente no dia de sol, a sombra vai ser projetada, que é o seu lado bom e o seu lado ruim. Né? Ele vai pegar um pouco da filosofia oriental e vai trazer isso, aquele yin e yang, né? O bem e o mal. Biblicamente nós conhecemos como a ciência do bem e do mal, que o homem passou a conhecer através do pecado, que trouxe essa conscientização. Então todos nós temos o nosso lado sombrio, que nos acompanha, essa sombra nos acompanha. Não é nada espiritual, não tem nada a ver com espiritual, não tem nada a ver com anjo, não tem nada a ver com encosto, não tem nada a ver com isso. Ele está falando de sombra no sentido metafórico, para exemplificar esse lado
mal que nós temos. Nem todo desejo que nós temos é um desejo bom. Isso faz parte da natureza humana e do desenvolvimento humano. Em algumas pessoas, essa parte da sombra sobressai mais do que a própria existência. Esse lado sombrio, que não tem a ver nada com espiritualidade, porque senão a gente vai começar a expulsar demônio aí, não é isso. Aí ele vai trazer essas concepções, ele vai falar de anima e animus, o lado masculino e feminino. Porque na realidade, quando você traz gene do teu pai e da tua mãe, você também tem alguns fatores que te fazem ver a sua mãe dentro de algumas atitudes que você tem. Às vezes você fala, rapaz, eu estou falando igual a minha mãe. E eu estou falando igual ao meu pai. Não estou falando de trejeito, não estou falando de questão dialética, né? Não estou falando de palavras, trejeito feminino, não é isso que ele está falando. Ele está falando no sentido de que nós trazemos algo dos nossos pais e que influencia as nossas tomadas de decisões, os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Isso é muito importante, né? Jung vai falar também de arquétipos, que são representações. Ele vai chamar de máscara, que a gente vai chamar de máscara. Não porque somos falsos, mas que são representações que nós temos e para cada representação exige um arquétipo diferente. O estudo dos arquétipos hoje vai remeter muito à questão simbólica, por exemplo, do rei, do líder, do profeta, do sábio. Aí você vai ter várias questões em relação a isso. Mas eu vejo de uma outra maneira ainda. Eu vejo representações psicológicas dentro de uma determinada função. Por exemplo, eu agora estou sendo professor Otoniel. Na igreja, eu sou o pastor Otoniel. Não é que sou duas caras, sou a mesma pessoa. Mas a representação psíquica para aquela função exige de mim uma postura, uma forma de pensar. Mas eu sou o Otoniel, pastor. Quando eu saio da igreja, eu tenho a minha realidade, eu tenho as minhas questões, eu tenho meus medos, eu tenho meus dramas, eu tenho os meus desejos. Isso precisa ser levado em conta. Okay? Então são arquétipos que nós trazemos essas representações. Por que representações? Porque tudo o que nós vivemos, na realidade, é um grande palco. Augusto Cury, um dos seus livros, ele fala se nós estamos na plateia ou no palco da vida, né? Se nós estamos representando, porque tudo é uma representação. Tudo que nós vivemos faz parte de um cenário. Estamos inseridos dentro de um cenário. Por exemplo, vocês agora comigo, aqui nessa sala virtual, existe um cenário do curso. O que vocês estão fazendo? Um curso de psicanálise. Para esse curso acontecer, existe um cenário. Esse cenário não é um cenário físico, não é um ambiente lá da igreja que a gente estuda lá, às vezes no presencial e nem aqui no virtual. É uma coisa simbólica, de representatividade. Ok? Então, há uma representação. Por exemplo, vocês estão como aluno, eu estou como professor. Eu tenho uma condição psíquica para isso, senão a aula não rola. E vocês têm uma representação psíquica de absorver, mesmo que vocês até saibam, mesmo que vocês estejam lendo, que senão se torna desinteressante. E aí vocês vão ficar desestimulados. Aprender para quê? Eu entro no site, no GPT, e coloco lá o Winnicott, vai me dar mais informações, mas quando nós começamos a explicar aqui os pormenores, você vai entendendo de uma forma melhor, porque eu estou utilizando um método sistemático e um método didático para aplicar esta aula. Mas saindo daqui, eu tenho as minhas questões, são os arquétipos, as representações. Então, esse indivíduo que veio na minha sala lá me pedir uma orientação, seja uma pessoa qualquer, eu preciso, além de analisar a mente, o cérebro, o sistema nervoso central, o sistema endócrino, tá?
eu preciso analisar a formação dessa personalidade, observando as fases de Freud, até chegar mundo introvertido e extrovertido, anima e animus, e os arquétipos. Quais representações que ela tem, o que ela faz, onde ela trabalha. Tá? Aí depois vem Melanie Klein, depois de Jung vem Lacan. São os três principais, né? Os expoentes da psicanálise, os três primeiros. Freud, Jung e Lacan. Existem diversos livros até que estudam para comparar um ao outro. Lacan foi contemporâneo nosso, esteve aqui no Brasil, morreu no século XX, tá? Foi contemporâneo nosso, fez uma caminhada no mundo chamado Seminário, onde ele fazia as exposições, já falamos sobre isso na aula de Lacan. Lacan vai abrir mais ainda o leque dessa formação da personalidade. Ele vai levar em conta tudo o que Freud falou, tudo que o Jung falou, mas vai acrescentar. Aí ele vai trazer, todo mundo nasce, beleza, do mundo introvertido e extrovertido, passa pelas fases, como Freud falou, mas existem outros adendos. Todo indivíduo tem mundo imaginário, simbólico e real. Esses três mundos estão amarrados por um nó chamado nó bohemiano, que é o ponto de equilíbrio, que mantém esses três elos, ponto de equilíbrio. O indivíduo em desequilíbrio, esse laço, esse nó bohemiano, ele vai desatar e as três partes vão cair. Vai ter uma que vai chamar na psicologia de desregulação emocional. Então, nós detectando esses problemas do mundo imaginal, real e simbólico, como o indivíduo interage dentro dessas três partes, nós podemos levá-lo à compreensão das suas dores no momento atual. E é fantástico. Outra coisa que Lacan vai falar é a questão da imagem, quando ele vai abordar a questão do espelho, quando o indivíduo começa a olhar para si mesmo e notar que ele é um ser diferente da sua mãe e do seu pai. Ele vai vendo que ele, aos poucos, vai caindo a ficha de que ele é um indivíduo, né, ou de olhar para si mesmo. E aí entra as questões de aceitação, de não aceitação, ok? E aí outros fatores que ele vai trazer também é a questão de atendimento clínico a qualquer pessoa sem nenhum tipo de preconceito. Ele vai desenvolver isso, Lacan vai abrir precedentes para que nós possamos atender todo tipo de público, e não ser indiferente, não ser pejorativo no sentido de escolhas, né? Porque às vezes tem um psicanalista, eu só atendo mulheres, mas um homem de repente pode te ligar e você ter condições de dar essa orientação, né? Então ele vai trazer essa questão também do espelho, mundo imaginário, real e simbólico, são os fatores principais ali de Lacan. Ele vai utilizar o mesmo método terapêutico de Jung e Freud, que é o método da análise da palavra, né? Então ele vai levar muito em conta a questão da linguagem. Lacan, ele usava a seguinte expressão: tudo aquilo que eu não verbalizo, eu somatizo. O que não virou linguagem, o que não é expresso através da linguagem, ainda não é realidade, é mundo imaginário. Isso é muito interessante também, isso faz parte da personalidade do indivíduo. Por isso que a verbalização é importante. Por isso que quando nós olhamos por um ponto de vista até bíblico, nós vamos ver algo interessante quando a Bíblia diz, né? Aquele que confessa e deixa, né? Se confessarmos os nossos pecados, aquele que me confessar diante do Pai, diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Então, esse ato de verbalização, o que queres que eu te faça? A verbalização é importantíssima.
porque você traz à realidade aquilo que está ainda oculto. Então, a comunicação dentro do processo terapêutico ela é importante, a escuta terapêutica é importante, a verbalização do nosso paciente é importantíssima para que nós possamos colher. Sem verbalização não há realidade. Okay? Então, esses, entre outros pontos principais que nós já vimos na escola de Lacan. Depois de Lacan vem Milane Klein, que foi a última aula que nós demos. Milane Klein vai ser secundária igual a gente, sem nenhum curso de nível superior, e vai dar oportunidade a todas as pessoas que têm nível de ensino médio fazer a psicanálise. Não há nada que impeça de você ser um psicanalista mesmo tendo o segundo grau. Não é necessário ser psicanalista com ensino superior. Okay? Milane Klein que traz isso, porque era uma dona de casa, foi estudar com o Freud devido às situações que ela passava com seu marido, e ela vai fazer investigação com seu filho, e ela vai chegar a conclusões mais ainda acrescentando de uma forma diferente do que Freud tinha falado, criando o seu próprio método, criando a sua própria teoria, sem querer. Duas que vão trabalhar com crianças, que é a Ana Freud, filha do Freud, que era pediatra também, e Milane Klein, que não tinha formação. Mas Milane Klein vai cooperar muito, porque ela vai trazer a questão de relações objetais, a relação do seio bom e seio mal. Eu tenho um desejo e busco aquilo que me satisfaz. Quando aquilo que não me satisfaz mais, eu largo e vou para um outro objeto que me satisfaça, relações objetais. O seio bom e o seio mal. Eu passo a odiar aquilo que não me satisfaz e passo a gostar daquilo que me satisfaz. Que pode ser N fatores, tá? Desde a parte fisiológica até a parte de comida, gastronomia, compras, etc. Tá? Por aí você vê as questões hoje que nós conhecemos como compulsões, compulsões por compra, compulsões alimentares, tudo que excede, né? É produzido por esse excesso, porque todo excesso esconde uma falta, e toda falta esconde uma necessidade. Então, dentro desse aspecto que nós vimos aqui, tá? Uma outra coisa muito importante que nós vemos também em Milane Klein é a parte de posição, diferente de Freud. Freud falou de fases. Para ela, nós vivemos em posição. Aí ela começa a dar nome dessas posições. Posições esquizoide, a posição paranoide, né? E ela vai começar a dar nome aos transtornos que nós temos, disfunções mentais que nós temos ao longo deste processo da nossa existência diante das circunstâncias que nós vivemos. Mas é interessante. Vou dar um exemplo bem básico para você do que é posição para Milane Klein. Por exemplo, a gente acorda às 7 da manhã, feliz da vida, felizão, porque na noite anterior você realizou alguma coisa, no dia anterior você conquistou algo maravilhoso, você está extasiado, feliz. Mas chega 10 horas da manhã, você tem um problema para resolver. Aí você sai daquele estágio de felicidade para um estado de preocupação. E essa preocupação vai gerar uma ansiedade, coisas que ainda não resolveu e que você precisa resolver, mas você já está preocupado, sofrendo antecipadamente. Beleza, chegou lá meio-dia, você resolveu aquela situação. Aí você volta àquele estágio das 7 da manhã ao meio-dia. É um acender e apagar de luzes. Ela vai usar até a imagem de uma gambiarra. Uma luz acende, outra apaga. Isso estou falando de sujeitos normais. Até agora só sujeitos normais. No transtorno, e essa luz apagada, ela fica mais tempo apagada. Ela não tem uma alternância de acender e apagar. Ela fica mais tempo apagada do que acesa. E essa ela matou realmente a pau mesmo a questão do desenvolvimento da personalidade humana. E esses fatores precisam ser observados. Ok? Até mesmo no dia em que o nosso paciente vier ao set clínico, você perguntar para ele como é que foi o seu dia, como é que você acordou hoje, como é que você dormiu ontem.
todas essas perguntas parecem ser bobas, elas são necessárias para você fazer uma investigação de forma adequada, que você vai trabalhar a questão do tempo. Okay? Sempre foi assim? Não foi assim? Foi assim a partir de quando? Então, você vai fazer os seus apontamentos, isso a gente vai aprender um pouquinho mais à frente. Okay? Então, a Melanie Klein vai trazer esse conceito maravilhoso, analisando as crianças, porque as crianças manifestam também desejos, manifestam também ira, manifestam também sentimentos, elas não podem ser ignoradas, assim como no set clínico, nós não podemos ignorar a dor de ninguém, porque ninguém é absolutamente igual a ninguém. Mas a sociedade quer te cobrar que você ande dentro de um padrão, que você faça a mesma coisa que todo mundo está fazendo. E nem sempre a vida é assim. A gente precisa compreender isso de forma categórica, ok? Agora a gente vai estudar um outro indivíduo, um outro fera também, pediatra, que desenvolveu, pegando a base de Melanie Klein, também a sua teoria, o seu modo de ver a formação da personalidade. Para ele, a personalidade, ela se molda através do ambiente. Por isso que o título está dizendo aqui, a jornada do self, o mundo pelos olhos de Donald Winnicott, tá? Donald Woods Winnicott, que viveu de 1896 a 1971. Foi uma figura singular na psicanálise. A sua carreira de 40 anos como pediatra deu-lhe uma perspectiva única, focada não na patologia, mas no processo de vir a ser de um indivíduo. As suas teorias não surgiram de abstrações, mas da observação atenta de milhares de bebês das suas mãos. Esta é a história de como nos tornamos quem somos, uma jornada do potencial inato à realidade vivida, guiada pelos conceitos fundamentais de Winnicott. Gente, sensacional, tá? Aí você vê aqui uma figura de um bebê segurando o dedo do pai. Né? Naquele momento, nenhum outro analista era também um pediatra. Assim, durante 2 ou 3 décadas, eu fui um fenômeno isolado. Né? Ele traz um conceito realmente diferenciado. O ponto de partida, uma tendência inata para amadurecer. Para Winnicott, cada ser humano nasce com um potencial inato para amadurecer e integrar-se. Lembra que eu falei para você? Todos nós nascemos, trabalhamos essa parte individual, desenvolvemos essa parte individual e somos lançados ao mundo para a parte coletiva. Para isso, a gente precisa de amadurecimento, para integrar-se, senão não tem integração. Por que você acha que tem pessoas que não conseguem se conectar com as outras, vivem isolada demais? Existe uma falta ali, uma necessidade que precisa ser detectada. Essa tendência inata ao amadurecimento é a força motriz do desenvolvimento. No entanto, não é uma garantia. A sua concretização depende inteiramente da qualidade do ambiente que o acolhe nos primeiros momentos de vida. O desenvolvimento não é algo que faz o bebê, mas algo que se permite que aconteça. O ser humano é um vir a ser dotado de uma criatividade primária, capacidade, né, de resolução de problemas, a capacidade de pensar. O desenvolvimento emocional saudável é um processo, não um evento, é um processo. Você vai recebendo da mãe o carinho, o afago, o amparo, você vai se sentindo seguro, e aí você vai amadurecendo dentro desse nível. Pessoas que não tiverem essa base vão ter dificuldades como adulto. A probabilidade de uma pessoa que não teve um ambiente adequado para o seu desenvolvimento nos períodos iniciais vão ser adultos problemáticos lá na frente. O fator do conhecimento pode ser encoberto ou distorcido por falhas da adaptação ambiental. Você está vendo aqui uma semente, gente? A semente coloca ali e ela começa a germinar. A proporção que ela vai crescendo para fora, as raízes vão penetrando na terra. Né? A raiz já penetrou na terra e agora ela vai abrir
para poder ser produzido. Da mesma forma, é esse inconsciente, essa parte interna minha, que vai fazer com que eu tenha um desenvolvimento a partir de um local adequado para este evento, ok? Isso é fundamental. Primeiro mundo, dependência absoluta em ambiente facilitador. No início, o bebê não sabe que depende da mãe. Ele é a mãe e a mãe. Para ele tem essa visão. Lembra que eu falei de Lacan, quando falou do espelho? Quando o bebê tem a visão de quem ele é, ele começa a diferenciar o corpo dele com o corpo da mãe. Antes disso, ele vê a mãe como ele. Ele acha que ele é parte da mãe, mas ele é um indivíduo, tá? Isolado, é claro, né? Separado. Este estado é chamado de dependência absoluta. O bebê não tem conceito de um eu separado do não eu. O seu mundo é o cuidado que recebe. Para que a jornada do self comece, é necessário um ambiente facilitador. Este ambiente, inicialmente personificado pela mãe, deve adaptar-se ativamente às necessidades do bebê, criando uma experiência de omnipotência e continuidade do ser. Ele vai trazer a questão de mãe suficientemente boa e mãe que não é suficiente, ok? Ele pega a base desse comentário com Melanie Klein, quando ela vai falar do seio bom e seio mau, tá? Então, qual é a mãe suficientemente boa? É a mãe que afaga, é a mãe que ajuda, é a mãe que prepara este bebezinho para ser um adulto amanhã formado com as suas perspectivas normais. O Winnicott cunhou o termo mãe suficientemente boa para descrever não a mãe sem falhas, mas aquela que consegue adaptar-se ativamente à necessidade do bebê. Ela vai suprindo ele, né, no seu lado emocional e, crucialmente, diminuir essa adaptação gradualmente. À medida que o bebê se torna capaz de tolerar a frustração. Esta função moderna assenta em 3 pilares: o holding, que é a sustentação, o manuseio, o handling, e a apresentação do objeto. Ela vai pegar também a base de relações objetais de Melanie Klein. Tá? Holding, sustentação, o suporte físico e psicológico, é a base de confiança da integração. O handling, manuseio, a forma como o bebê é tocado e cuidado, promovendo a união entre a psique e o corpo, soma, né? A apresentação do objeto, a maneira como o mundo externo é apresentado ao bebê, no tempo e ritmo dele, sem invasões. Ou seja, esse desenvolvimento precisa ser saudável e não forçado. Você já viu pais que querem forçar o bebê a ter um comportamento de adulto? Ainda não é a hora, ainda não é o momento. Para tudo tem a sua hora, tem o seu tempo, tem o seu espaço. Okay? O rosto da mãe como o primeiro espelho. O que vê um bebê quando olha para o rosto da sua mãe? Segundo Winnicott, ele vê a si mesmo. A expressão da mãe reflete o estado emocional do bebê, dando-lhe um sentido da existência de realidade. Quando eu olho, sou visto, logo existo. Este espelhamento é a base para a constituição do self. Se o rosto da mãe reflete as suas próprias preocupações ou rigidez, o bebê não se vê e seu desenvolvimento criativo pode ser interrompido. A capacidade de sentir real começa neste reconhecimento primordial. Isso é muito importante. Mas a gente precisa levar em conta que no nosso set clínico vamos ter pessoas e bebês normais como este, mas também que no nosso set clínico vão aparecer pessoas que não passaram por isso. Tiveram a rigidez da sua criação, foram cobrados demais, não tiveram interação de carinho, de afeto, nem no momento da troca de fralda. Quiçá tenha tido fralda. Então, isso é muito importante. O gesto espontâneo, a essência do verdadeiro self. O verdadeiro self é o potencial herdado em ação. É a capacidade de ser espontâneo, de sentir-se real, de ser criativo. Não é uma entidade estática, mas uma continuidade de ser que se expressa através de gestos e impulsos genuínos que vêm de dentro. Quais são as características do verdadeiro self? É a fonte dos impulsos pessoais e da criatividade. Permite que a vida se sinta como valendo a pena ser vivida.
né? Então é deixar o bebê a ter contato com a terra, é ter contato com o mundo, é pintar e se lambuzar todo. Você está vendo a imagem aí até de um bebê que está brincando com as tintas. Quando ele vai tendo esse poder de criação, à medida que ele vai tendo acesso às realidades da vida. Então, assim, a gente tem que se preocupar, sim, tomar conta, sim, mas não pode ser em excesso. Todo excesso vai ter uma deficiência, ok? Então, super proteção demais, não. Você precisa ir, à medida em que o bebê vai crescendo, você vai trazendo essa realidade, ele vai tendo concepções de realidade, construindo seu próprio mundo, quando ele vai se desenvolvendo maturamente. No início vai ter, é claro, todas as questões de criança nas suas fases, provadas pela psicologia hoje, né? Mas ele vai tendo sua própria concepção, sua própria maneira de ver, seu próprio processo criativo, o seu próprio ritmo. Até o batimento cardíaco, gente, nosso, não é um igual ao outro. A forma de respirar também da mesma maneira. Então, isso precisa ser levado em conta no set clínico. Tá? Desilusão necessária, transição da omnipotência para a realidade. O desenvolvimento saudável exige uma passagem da dependência absoluta para a dependência relativa. Esse processo é iniciado pelas falhas graduais e toleráveis da mãe. Ao não responder imediatamente, ela desilude o bebê, forçando a perceber que o mundo existe independente dos seus desejos. Então, antes, no início, quando o bebê chorava, já era atendido prontamente. À medida que ele vai crescendo, ele vai sentindo fome, mas ele vai tendo concepção de que ele precisa comer na hora certa. Nem todo momento é o momento para fazer determinadas coisas, então ele vai percebendo isso à medida que ele vai crescendo. Perceber que o mundo existe independentemente dos seus desejos, independente dos seus desejos. Esta desmistura da unidade mãe-bebê é um passo fundamental. A ilusão do controle, do controle omnipotente dá lugar à percepção de uma realidade externa, o não-eu. Este é um momento de grande ansiedade, mas também de enorme potencial de crescimento. Nem toda mãe e pai estão preparados para esse momento, onde você vai trazendo o desvínculo. O vínculo nunca vamos perder, mas o fato de se desvincular de alguns momentos, você vai precisar, para você soltar o seu filho aos poucos, para ele percebendo a sua própria existência. A primeira ponte, objetos e fenômenos transicionais. Para navegar a transição entre o subjetivo e o objetivo, a criança cria um objeto transicional, um cobertor, um peluche, um pedaço de pano. Este objeto não é nem puramente interno, uma alucinação, nem totalmente externo, parte da realidade partilhada. Ele pertence a uma terceira área, um espaço potencial intermediário. A função do objeto transicional, ele vai amparar o bebê durante a ausência da mãe, pode ser a chupeta, pode ser o ursinho, etc. Permite a experiência de ter algo que não eu, mas que está sob o seu controle, e é a base para a simbolização, a criatividade e a cultura. O espaço para viver, a importância central do brincar. O espaço intermediário inaugurado pelo objeto transicional é o lugar onde acontece o brincar. É aquele momento que você sai da realidade, você entra no mundo imaginário, né? Para você fugir um pouco lá do mundo real. Okay? Para o Winnicott, que Lacan falou sobre isso, né? Para o Winnicott, o brincar não é apenas uma atividade infantil, mas uma forma básica de viver e uma experiência sempre criativa. É nesta área que podemos ser autênticos e usar nossa personalidade de forma integral. A própria psicoterapia, para ele, acontece no sobreposição de duas áreas de brincar, o do paciente e do terapeuta. No set clínico, a gente tem isso, tem essa interação. O brincar também tem essa questão de você fugir um pouco da realidade. Se você encarar o mundo real, meu irmão, você não fica bem-humorado.
Então você precisa sair um pouco. Aí entra a questão do lazer, a questão das férias, né? O indivíduo que eu estou analisando, eu preciso saber se ele tem esse momento de relaxamento ou não, se a vida é rígida com ele, se é rígida demais, ou se ele está se exigindo demais, sem os momentos em que ele precisa ter um tempo para ele mesmo, para ele brincar sozinho, né? É no brincar e somente no brincar que o indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral. É somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu, seu self, né? Aí você vai ver a diferença de cada um tendendo para uma arte, cada um vai desenvolver alguma coisa. A teoria do brincar é importantíssima, que nós aprendemos desde criança. A defesa contra a invasão, a origem do falso self. Tem o verdadeiro self e o falso self. Ou seja, aquilo que você pensa que é, mas não é. Falso self é exatamente isso. Tá? É uma fachada, né? Aqui está dizendo, o falso self é uma fachada de submissão e conformidade. Em vez de ser o indivíduo reage. Ele constrói um conjunto de relacionamentos falsos, aprendendo a antecipar e a corresponder às expectativas do ambiente. Sabe aquele sujeito que quer agradar todo mundo? E para ele agradar todo mundo, ele precisa ser um camaleão. Ele vai se adaptando conforme o ambiente. E na realidade você é um ser que precisa de ter essa concepção. Causa principal, uma mãe capaz de reconhecer, autenticar e confirmar a singularidade ímpar do seu bebê. Viver através de um falso self pode levar a um sucesso social aparente. O indivíduo pode ser visto como bem-sucedido e adaptado. No entanto, o custo interno é imenso. Sentimento de realidade, vazio, futilidade, intelectualização. A mente torna-se a morada principal do falso self, criando uma dissociação entre o pensamento e a experiência vivida, psicossomática. A pessoa sente que é uma fraude, constantemente com medo de ser descoberta. Uma história clínica, a jornada de Júlia. Júlia, 22 anos, procurou análise com angústia intensa, apesar de ter uma vida aparentemente estável. A sua história ilustra a dinâmica do falso self. Sintomas, sentimento de vazio e realidade. Não tem motivos para ficar assim. Manifestação do falso self, intelectualiza o sofrimento, ou seja, o que é intelectualizar o sofrimento? É quando você começa a dar resposta para aqueles, você começa a argumentar para justificar aquele sentimento, né? Sofrimento é repetida inconscientemente as escolhas de vida de a mãe, trabalhos e medos. A sua identidade era uma submissão ao padrão familiar. Eu fiz isso porque minha mãe era assim, fulano era assim. Então ela vai transmitindo para os outros para não identificar a si mesma, né? O ponto de viragem na terapia, o receio de que a analista se impusesse a ela, ao encontrar um ambiente confiável, onde o seu gesto, sua crença no médium foi aceite, sem ser invalidado, ela pode testar sua própria realidade. Está entendendo? Quando você encontra um ambiente onde você pode desabafar, falar francamente, a gente vai proporcionar aos nossos pacientes exatamente esta condição. Emergência do verdadeiro self. Após este momento, tomou ações autênticas, procurou o pai, iniciou uma nova relação e começou a questionar sua carreira, movendo-se em direção à vida com sentido próprio. Entendeu? Depois desse contato na terapia, ela vai então tendo contato com ela mesma, vendo que ela, a importância que ela tem, a singularidade que ela tem, e ela então agora criou outros ambientes, criou outras conexões e pôde desenvolver melhor. Tá? A tarefa terapêutica, recriar um ambiente para o gesto espontâneo. O trabalho terapêutico com um paciente dominado pelo falso self não é interpretar a sua defesa, mas sim fornecer um ambiente de holding confiável e consistente. O terapeuta funciona como um novo ambiente suficientemente mesmo. O objetivo é criar um espaço seguro onde o paciente possa regredir, voltar ao ponto onde o desenvolvimento foi interrompido por falha ambiental, relaxar a defesa, sentir-se seguro o suficiente para deixar o falso self de lado e permitir o gesto espontâneo, deixar o verdadeiro self emergir e ser visto e aceito pelo terapeuta.
A psicoterapia se efetua na sobreposição de duas áreas de brincar, do paciente e do terapeuta. A psicoterapia trata de duas pessoas que brincam juntas. Então, essa é a linha fantástica de Winnicott. A jornada do self, segundo Winnicott, não determina na cura, não termina na cura, ou na independência absoluta. O indivíduo saudável não se torna isolado, mas independente, capaz de relacionar com o mundo sem perder o seu núcleo pessoal. A maturidade emocional é a capacidade de identificar-se com uma sociedade em um sacrifício excessivo de espontaneidade pessoal, ser criativo na arte de viver, ter um self para o qual se pode retirar para relaxar e ser. O objetivo último é sentir-se real e sentir que a vida é real e vale a pena ser vivida. Para finalizar, frase de Winnicott: o brincar e a realidade. É no brincar, e somente no brincar, que o indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral. E é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu, o seu verdadeiro self. Donald Winnicott, o brincar e a realidade. Gente, fantástico. Depois de Winnicott vem um outro teórico, que vai ser no próximo mês, que vai ser a teoria de Bion. Bion vai falar sobre a teoria do pensar. Enquanto para Winnicott era a teoria do brincar, para Bion existe também a teoria do pensar, como se formam os pensamentos. E aí a gente vai ver as 13 disfunções mentais. Existem problemas de ordem de depressão e ansiedade dentro do transtorno que são ocasionados somente pela mente e não pelo trauma. Isso precisa ser avaliado. A gente vai avaliar também o ambiente em que essa pessoa viveu, sobre todos esses pontos do Winnicott, mas também a teoria do pensar é sensacional. Aí depois de Bion teremos Adler, que vai ser a última escola. Aí a gente vai estudar mundo introvertido e extrovertido novamente, psicologia individual e psicologia de grupo. Você sabia, como psicanalista, você pode trabalhar tanto o indivíduo quanto também coletivamente, que a gente vai chamar de... Quando nós temos... Eu sempre foge essa palavra, rapaz. A psicologia individual e psicologia de grupo, né? O sistêmico. Você sabe que família, por exemplo, é um sistema, né? Inclusive a gente tem agora um curso de especialização em terapia familiar, que eu cobro só uma taxa, não tem mensalidade, para você se especializar. Eu chamo de pós em psicanálise. Depois dessa formação, vocês poderão fazer alguns cursos conosco, que é baratinho, é uma taxa única, e você recebe um outro diploma de especialista naquela área. Especialista em trauma, especialista em terapia familiar, tudo isso a gente está trazendo dentro da CADECAP. Foi um prazer gravar essa aula para vocês, estar com vocês. Lembrando aí a todos que puderem acertar as mensalidades, entre em contato conosco, né? O nosso Pix é o 21 980 80 5262. Se puderem fazer o pagamento essa semana, eu agradeço. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e fiquem todos com Deus.